Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmex Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Esse é mais um programa da TC Multimídia, sempre da direção competente do meu amigo Lucimar Faria. Quero agradecer aos nossos queridos patrocinadores que têm sido o instrumento de Deus da propagação da palavra. E também meus irmãos e irmãs que têm nos ajudado, seus nomes virão nos créditos finais. Dentre esses nossos queridos patrocinadores, temos a QS Seguros e também a sanduicheria Medmex. A nossa gratidão a todos vocês que têm sido instrumento de Deus para patrocinar o programa. E o nosso programa está no ar já pelo terceiro ano. Muito obrigado, Deus abençoe e guarde a sua vida. Estamos fazendo uma série de exposições no Sermão do Monte. Nós vamos hoje falar sobre um assunto muito importante acerca das nossas preocupações da vida, que está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, do verso 19 até o verso de número 30, até o versículo de número 34. E diz assim a palavra de Deus. Vamos ler. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Nós vamos fazer uma oração ainda, orarmos a Deus, agradecendo ao Senhor pela essa oportunidade de estarmos juntos, pela oportunidade de lermos a palavra de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez com os nossos irmãos, queridos, amigos. Ó Pai, que todos os sábados tem estado conosco no programa Boas Novas, através da Goiás é Mais TV. Ó Deus, que o Senhor derrame graça, favor e misericórdia. Ó Deus, vemos dias de lutas, dificuldades e aflições. Ó Deus, e a nossa fé muitas vezes se abala, nós nos abatemos, nos entristecemos, Senhor. Mas rogamos, Pai, que a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, a Tua palavra, Deus, nos traga esperança. E o Espírito Santo, Senhor Deus, aplique nos nossos corações a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor console os que estão aflitos, entristecidos, abatidos, ó Deus, abrindo portas, ó Pai, para todas as pessoas terem o que
se sustentarem, ó Pai. E agora, Deus, na exposição da palavra, que o Senhor edifique a mente e o coração, produzindo, ó Deus, nos corações esta edificação, para que, ó Deus, os nossos corações sejam edificados, possam viver, ó Deus, nesta vida de forma justa, reta e piedosa. Esta, ó Deus, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós, de fato, nós temos falado muito sobre as nossas necessidades, sobre os seus anseios, sobre as suas preocupações, sobre aquilo que, de fato, aflige a nossa alma e aflige o nosso coração. Quando nós nos deparamos circunstancialmente nesses últimos anos que temos vivido, em que você olha para a carestia dos alimentos, para a carestia do custo de vida, em todos os âmbitos, olhando para a saúde, para a educação, para o lazer, para a manutenção do seu trabalho. Quando nós olhamos também acerca da precarização do trabalho, cada dia mais as pessoas têm menos direitos trabalhistas e, por outro lado, aqueles que pagam o salário reclamam que os custos de manter um funcionário é muito alto. Nós vivemos também numa sociedade consumista e também onde o acúmulo de capital é importante para muitas pessoas. Mas diante desta situação, como nós ficamos diante da circunstância que nós vivemos para termos a sobrevivência, vivermos de forma digna, onde também todos possam ganhar, onde todos possam, então, ter essa dignidade de poder ter o lazer, de poder enviar um filho para a escola, de poder casar um filho, de poder ter a casa própria, que é o sonho e desejo de muitos. Mas o que as Escrituras, a Palavra de Deus, tem para nos dizer nos dias de hoje? Precisamos sempre voltar ao contexto dessa exposição que nós temos feito no capítulo 5, capítulo 6. De fato, Jesus Cristo, ele fala acerca de quais são as nossas reais necessidades. Qual é o ponto de partida para nós buscarmos a solução para o nosso problema, para a nossa dor, para a aflição, para a dificuldade, para a manutenção, para a nossa subsistência. Sempre Jesus Cristo demonstra as Escrituras, no Sermão do Monte, que o ponto de partida é sempre Deus. E quando nós expomos as bem-aventuranças, nós falamos isto. Quando nós expusemos o Pai Nosso, também nós falamos acerca da relação nossa com Deus e o que Deus pode fazer nas nossas vidas. E quando nós tratamos das nossas relações com Deus, no capítulo 6, nós falamos acerca das orações, falamos acerca do jejum, e no último programa nós falamos acerca dos tesouros do céu, onde está o teu coração. Você tem colocado toda a sua energia somente no acúmulo, ou no ganhar, ou no possuir as coisas? E aí Jesus Cristo, portanto, agora no versículo de número 25, ele vai introduzir uma palavra portanto. Ou seja, ele fala acerca do dinheiro, das riquezas no contexto anterior. E agora ele vai introduzir, fazendo ligação do versículo 24 com o versículo 25, falando acerca da conclusão que ele quer trazer para você. Portanto, eu digo, aqui a palavra não se preocupe, o não, ela tem um peso de mandamento. Então, como que nós poderíamos tratar qual tema nós poderíamos dar para esse bloco do verso 25 ao verso 34? Nós podemos colocar acerca das preocupações da vida, nós podemos colocar acerca da confiança e da tranquilidade. Mas o que Jesus Cristo quer colocar para nós nesse momento, ao introduzir com a palavra portanto, Jesus quer dizer que a causa de Deus deve ser a nossa primeira e real preocupação. A causa de Deus deve ser a nossa primeira e real preocupação.
entendendo que o restante deve ficar nas mãos do Senhor. Contextualmente, nos dias de Jesus, que nós falamos nos dias de Jesus no Novo Testamento, nos dias de Jesus na Galileia especificamente, a Galileia nos dias de Jesus vivia uma situação econômica muito complicada, com muitas lutas, com muitas aflições para a sua subsistência. Mas isso, queridos, não quer dizer que dentro dessa dificuldade que havia nos dias de Jesus na Galileia, não significa, ao referir acerca das aves dos céus, dos lírios, não significa que Deus necessariamente vai trazer ou vai dar comida na boca das pessoas no sentido literal, mas o que Jesus Cristo está falando aqui, queridos, é que o que Jesus reprova é que não é uma atitude sábia, nós não nos prevenirmos para o futuro. De fato, Jesus não está dizendo que você não deve ser precavido, Jesus não está dizendo que você não deve ser previdente, Jesus não está dizendo que você não deve se preocupar com o futuro. Jesus não está reprovando isso. O que Jesus está dizendo, sim, é que a ansiedade com relação aos dias vindouros não deve produzir no seu coração ansiedade tal que traz sobre você dor, pesar, angústia, tristeza, aflição. Portanto, o que Jesus está claramente nos dizendo, voltando ao raciocínio, não é que você não deva ser previdente, cuidadoso quanto ao futuro. O que Jesus está dizendo é que o futuro não pode produzir no nosso coração ansiedade. Mas eu digo aos queridos também, às minhas queridas, que a ansiedade ela tem um grau de importância. A porcentagem da ansiedade, ela me faz acordar, ela me faz levantar, ela me faz lutar e brigar com a vida. A ansiedade faz parte da nossa vida. O que a ansiedade não pode é dominar o nosso coração. É produzir em nós um medo tal, uma aflição tão grande que venha roubar a nossa paz, venha roubar a nossa tranquilidade, venha tirar de nós a capacidade de nós crermos que Deus é poderoso para nos sustentar diante de todas as nossas lutas, dificuldades e aflições. Mas, queridos, no versículo 25, Jesus está trazendo para nós acerca da inutilidade de se preocupar com amanhã. É inútil a nossa preocupação. É inútil consumirmos, então, com a preocupação. É inútil ficarmos ansiosos por coisas irremediáveis, coisas que não estão no nosso controle, como o dia, a hora. Como Jesus usa a expressão, né? Você não pode acrescentar um côvado da sua vida, que podemos colocar uma medida entre 30 centímetros e 45 centímetros. Você não pode mudar essa circunstância. Você não pode mudar o fato do tempo. Mas a Bíblia, por exemplo, em Efésios, o capítulo 5, a partir do versículo 14, nos ensina que nós devemos remir o tempo. A palavra remir o tempo é uma palavra que ela tem uma palavra raiz, que ela é a palavra raiz que significa mercado. Né? Então, é algo que eu resgato nesse sentido, é algo que eu vou ao mercado, essa ideia, né? De um resgate de um tempo. Então, a raiz da palavra remir tem a ver com o mercado. Percebam que também tem a ver com as escolhas. Se eu vou a determinado lugar, eu faço as minhas escolhas. Eu tenho as minhas prioridades. Portanto, Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, nos ensina que nós devemos remir o tempo. Então, queridos, a estatura física ou o tempo da vida é inútil essa nossa preocupação. Mas diante disso, que nós podemos contar com a providência de Deus. Aqui, Jesus usa os pássaros dos céus. Você vale mais que os pássaros dos céus.
Ele usa a figura, ele usa aqui também a figura dos lírios do campo. Olhe para os lírios, as belezas dos lírios, aquilo que Deus criou. E então, queridos, você não pode, se Deus cuida, se tem essa diversidade na natureza da criação de Deus, e Deus dá o tempo, dá as estações, Deus pode cuidar de mim, Deus pode cuidar de você, porque Deus é o Deus da providência. Jesus Cristo, então, conclui, queridos, dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Então, buscar o reino de Deus, aqui, meus queridos, buscar o reino de Deus significa a justiça é sinônimo de salvação. Buscar o reino de Deus é a sua justiça. Então, no reino de Deus, o reino de Deus é paz, amor, alegria e gozo no Espírito Santo. E a justiça aqui é sinônimo de salvação. Então, portanto, se a ansiedade vem, a minha preocupação com o dia de amanhã, mas como que eu posso, no dia a dia, viver a minha vida com as minhas expectativas, com os meus sonhos, com os meus desejos, com os meus propósitos? A primeira aplicação que eu quero deixar para você, meu querido, minha querida, à luz do texto, é acerca de que a sua e a minha preocupação deve ser, em primeiro lugar, buscar Deus, termos um relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor. Porque é através desse relacionamento com Deus que eu vou entender, que eu vou compreender acerca da providência de Deus na minha vida, acerca do cuidado de Deus na minha vida, acerca das circunstâncias que Deus coloca diante de nós, lugares, pessoas, situações que convergem para o cuidado de Deus para conosco. Segundo lugar, eu quero dizer, queridos e minhas queridas, que eu e você devemos planejar a nossa vida. Podemos planejar uma família, podemos planejar conquistar as coisas, podemos planejar viagem, podemos planejar quando e como a nossa família vai crescer, podemos fazer todas essas coisas. Podemos fazer planos, mas a palavra diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Então, meu querido, eu não posso ter uma vida, eu não posso desprezar a prudência, eu não posso desprezar o bom senso. Eu tenho que ser previdente, eu tenho que ser bom senso, mas o que isso não pode é consumir a minha vida. Terceiro e último lugar, eu quero compartilhar com os meus queridos e queridas, o apóstolo Paulo no capítulo 4 de Filipenses, ele diz o não também com peso de imperativo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ao passo que você não deve andar ansioso por coisa alguma, antes, porém, seja apresentada diante de Deus as suas súplicas, não é? A sua ansiedade, por meio de súplicas, orações e ações de graças. Ou seja, eu sou grato a Deus pelo que Deus me deu. E eu coloco diante de Deus as minhas necessidades, as minhas questões e as minhas aflições. Aí o texto do apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, conclui dizendo, se eu faço isso, se eu apresento diante de Deus, com súplicas, orações, petições e ações de graças, a Bíblia diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Então esse e no texto é um e consequencial. Ou seja, se eu faço isso, a consequência é esta. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Portanto, meu querido, minha querida, nesses dias difíceis, nesses dias de aflições, de dores, de tormentos, de desemprego, de fome, de inflação alta, combustível caro, onde nós temos que fazer escolhas todos os dias, se você vai comprar remédios, se você vai comprar alimento. São escolhas que milhares e milhares de pessoas estão fazendo. Mas eu quero dizer, no nome de Jesus, isso vai passar. Deus há de nos guardar, nos sustentar,
e nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a minha vida, os seus sonhos, meus sonhos, as suas expectativas, as minhas expectativas, e que eu e você guardemos o nosso coração em Deus e tenhamos como propósito na nossa vida buscar a Deus, o seu reino e a sua salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe, eu quero orar por você, colocar diante de Deus os seus sonhos, os seus projetos, a sua, a minha, a nossa ansiedade. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus e Pai, por esta oportunidade de ministrarmos a Tua palavra. Ó Deus, vivemos momentos de aflição e de muita ansiedade. Ó Deus, eu tenho percebido, ó Pai, milhares e milhares de pessoas, ó Deus, naquilo que eu leio, nas minhas constatações, nos meus diálogos com pessoas queridas, amigas. Ó Deus, quantas e quantas pessoas, Deus, estão ansiosas. Muitas delas, ó Deus, fazendo uso de remédio para controlar a sua ansiedade. Ó Deus, nós vivemos dias de lutas e batalhas. Mas, ó Deus, é certo que o Senhor cuida de nós. É certo, ó Deus, que o Senhor nos dirige. É certo, ó Deus, que o Senhor tem os seus olhos postos sobre nós. E a minha oração, ó Deus, continua sendo que o Senhor cuide dos meus irmãos e minhas irmãs. Amigos, amigas, queridos e queridas. Ó Deus, para que cada um de nós tenhamos fé e esperança no Deus que sustenta as nossas vidas. Ó Pai, esta é a minha oração, rogando por todos e todas, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, Deus abençoe a sua vida. Todo sábado pela Goiás é Mais TV, às 18 horas, o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Recebeu o link? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal da Goiás é Mais TV. E todo domingo, direto em Espaço Boas Novas, às 18 horas, também pela Goiás é Mais TV, o culto Boas Novas. Você pode também estar conosco presencialmente na Rua C160, quadra 331, lote 1, casa 1, Praça C114, no Jardim América. E neste domingo especial, nós temos uma programação toda voltada para as crianças a partir das 17 horas, com pula-pula, com muitos brinquedos, pipoca e algodão doce. Às 17 horas, na Praça C114, no Jardim América. Você, seus filhos, suas crianças são os nossos convidados. Deus abençoe. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso, eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 9217 3772. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.